Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de circunferência, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre a distância entre um ponto e a circunferência e a distância entre uma reta e uma circunferência. As posições relativas que esses três elementos podem possuir entre si, tá? Mas antes de falar sobre essas posições relativas, antes nós precisamos conhecer aqui dois conceitos básicos bem fáceis de se compreender, tá? Primeiro, a distância d entre dois pontos não coincidentes é igual à medida do segmento de reta que os une, sendo esses pontos as extremidades do segmento. Como assim, professor? A distância entre dois pontos não coincidentes, quando ele fala em não coincidentes, quer dizer que não estão no mesmo espaço, né? Vai ser representada por um segmento que une exatamente as extremidades desses pontos. Então, aqui, por exemplo, a distância entre os pontos A e B vai ser representado por esse segmento que eu vou chamar de segmento D. A medida do segmento D é exatamente a medida da distância entre os pontos A e B. Segundo, a distância entre uma reta e um ponto que não pertence a essa reta, se o ponto pertencer à reta, então a distância é zero, tá? Então a distância entre uma reta e um ponto não pertencente a ela é igual à medida do segmento de reta perpendicular, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus que une esse ponto a um ponto da reta, tá bom? Por exemplo, a distância do ponto C à reta R é um segmento D perpendicular à reta R que une, no caso, o ponto C a um ponto aí qualquer da reta. O importante é que essa distância tem que formar um ângulo de 90 graus. Se eu mudar esse ângulo, eu vou ter variações de distância, tá? Então, nós temos aqui a distância entre dois pontos e aqui a distância entre o ponto e uma reta. Conhecidas essas duas situações, agora nós podemos passar para o que interessa. Primeiro vamos falar de posição relativa entre um ponto e uma circunferência, tá? Nós temos aí três situações, ou seja, três posições relativas referente a um ponto e a uma circunferência. Quais são elas, professor? O ponto ele pode ser interno à circunferência. O ponto ele pode pertencer à circunferência. Ou o ponto pode ser externo à circunferência. Visualmente, isso aí é muito fácil de compreender. Se eu olhar para essa figura, eu vou observar que o ponto A ele se encontra dentro da circunferência. Então, o ponto A é interno à circunferência. Já o ponto B se encontra na extremidade da circunferência. Então, esse ponto pertence à circunferência. Já o ponto C se encontra fora da circunferência. Então, o ponto C é externo à circunferência. Tá bom? Mas nós temos uma relação aí entre raio e distância que nós temos que destacar nessas três situações. Na primeira situação, quando o ponto A é interno à circunferência, olha só, observe o ponto A, o centro da circunferência e o raio. Se nós observarmos, o raio ele é maior do que a distância do centro ao ponto. Então, quando isso acontecer, quando a distância do centro ao ponto for menor do que o raio, nós dizemos que esse ponto é interno à circunferência, tá? Por exemplo, se nós não tivermos a figura e tivermos a seguinte situação: a distância do centro até um ponto
na circunferência vale 3 centímetros. O raio dessa circunferência vale 5 centímetros. Ora, se a distância do ponto ao centro da circunferência é menor do que o raio, então nós podemos afirmar que o ponto é interno à circunferência. Tá? Na segunda situação, onde o ponto pertence à circunferência, onde ele está na extremidade da circunferência, verifiquem o seguinte, ó. A distância do centro até o ponto é exatamente igual à medida do raio, que é a distância do ponto até a extremidade da circunferência. Aqui também é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Então, nesse caso, como os dois são iguais, nós podemos afirmar que o ponto B pertence à circunferência. Tá? Numa situação, num texto, por exemplo, a distância entre o ponto e o centro da circunferência é 7 centímetros e o raio vale 7 centímetros. Como os dois são iguais, nós já podemos afirmar que o ponto B pertence à circunferência. Tá bom? E na terceira situação, em que o ponto é externo à circunferência, observe que a distância do centro até o ponto é maior do que o raio. Tá? Observe que o raio, no caso, seria a medida até aqui, até a extremidade. A distância do centro até o ponto C é maior do que o raio. Nessa situação, o ponto é externo à circunferência. Por exemplo, a distância de um ponto até o centro da circunferência é 10 centímetros. O raio da circunferência vale 8. Qual é a posição relativa entre esse ponto e a circunferência? Ele é um ponto externo, porque a distância dele até o centro é maior do que o raio da circunferência. Tá certo, turma? Então, nós temos que ter a ideia aí dessa posição relativa em duas circunstâncias. Primeiro, quando estiver vendo a figura, quando a figura for demonstrada. E na segunda situação, quando a distância e o raio forem ofertados. A distância do ponto até o centro e o raio da circunferência. Tá ok? Vamos falar de posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Tá? Visualmente aqui nós temos três situações. Nós temos aqui uma reta U completamente fora da circunferência. Nós temos uma reta T tocando em um ponto da circunferência. E nós temos a reta S tocando em 2 pontos da circunferência. Tá? Essa reta T ela vai ser chamada de reta tangente, porque ela toca a circunferência em apenas um ponto. Já a reta S vai ser chamada de reta secante, porque ela toca a circunferência em 2 pontos. Já essa terceira reta, a reta U, ela é chamada de reta externa ou exterior, porque ela se encontra fora da circunferência, não toca em nenhum ponto da circunferência. Tá ok? E como é que vai ficar, no caso, a relação da distância entre as retas e o centro e o raio da circunferência? Bom, isso nós vamos ver agora. Tá? Quando a reta é secante, quando ela toca a circunferência em 2 pontos, o que acontece? A distância do centro até a reta é menor do que o raio. Tá? Então, quando a distância do centro até a reta for menor do que o raio, essa reta vai ser considerada secante. Tá bom? Quando a distância do centro da circunferência até a reta for exatamente igual à medida do raio, então essa reta será chamada de tangente. Significa dizer que ela toca em apenas um ponto da circunferência. Tá? E quando a distância do centro da circunferência até a reta for maior do que o raio, como nessa terceira situação aqui, então a reta será considerada externa à circunferência. Tá bom, turma?
Bem, aqui nós temos a seguinte situação. Considere a circunferência de centro O e raio medindo 5 centímetros. E também a reta R tangente a essa circunferência. Qual é a distância entre o centro da circunferência e a reta? Se a reta é tangente, significa dizer que a distância entre ela e o centro da circunferência e o raio são exatamente iguais, tá? Então, se o raio mede 5, então a distância do centro da circunferência até a reta também mede 5. Então, observe como essas definições podem nos ajudar a determinar situações desse tipo aqui, tá bom? Por enquanto, situações bem instintivas, não precisa nem a gente fazer muito cálculo, tá? Só observar praticamente duas coisas: a distância do centro ao ponto e a distância do centro da circunferência à reta, tá certo? Fazendo aqui um resumo da história, né? Nós temos a distância de um ponto à circunferência. Nesse caso, o ponto pode ser interno, pertencente à circunferência, ou externo. E com relação a uma reta, pode ser tangente, pode ser secante ou pode ser externa à circunferência. Tudo isso depende da distância do centro a esses elementos, ao ponto ou à reta. Tá ok, turma? Então eu deixo aqui um abraço para vocês. Acompanhem aí na nossa agenda a atividade referente à nossa aula, tá certo? E até a nossa próxima aula.